palavra da parte do Senhor para compartilhar contigo nessa noite. Uma palavra que fala sobre semeadura. Fala sobre este ano de 2023. Inclusive, eu orei a Deus hoje. Orei pedindo, Deus, envia pessoas. Envia pessoas que querem mudar a sua vida. Envia pessoas que querem mudar o seu comportamento, as suas atitudes, o seu modo de pensar, que querem transformar a sua vida numa vida que honra e glorifica o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E ainda hoje de tarde, eu glorifiquei a Deus, eu estava lá no calor da minha sala. Quantos tem uma sala muito quente em casa, dá um glória a Deus? Opa, então não estou sozinho nessa luta não, pastor Valmir. E eu estava lá no calor da minha sala e fui interrompido por um barulhinho do celular, e quando eu olhei, era uma mensagem. Que mensagem era essa? De um irmão que disse para mim assim: pastor, hoje eu vou à igreja e hoje eu entrego meu coração para Jesus. E eu comecei a glorificar na sala, dizendo: mas Jesus, eu nem preguei ainda. Jesus, eu nem abri a Bíblia ainda. Jesus, eu nem comecei a falar ainda. E ele falou no meu coração: mas eu já comecei a falar. Eu já comecei a trabalhar. E eu quero, irmãos, nessa hora fazer uma oração contigo. E eu quero que você prepare o teu coração para esse ano de 2023. Essa, inclusive, é a dinâmica que eu tenho trazido em todas as minhas pregações nesse início de ano. E vou manter isso no mês de março. Eu pregarei sobre um ano de 2023 diferente. Um ano onde eu creio Deus vai fazer milagre na minha e na tua vida, na minha e na tua família. Amém? Glória a Deus. Então feche os seus olhos, vamos fazer essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, 1 João, primeira epístola de São João, capítulo 3, versículo de número 9, para a gente dar o nosso primeiro passo aqui nessa palavra. Amém? Vamos ler a palavra, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Vou repetir. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aí alguém pode perguntar, por quê? O evangelista fala, porque nele permanece o que, meus irmãos? Você pode ler comigo esse trecho? O que permanece nele? Nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Diga graças a Deus pela leitura da palavra. E olha para cá em nome de Jesus. Essa semana eu li uma pesquisa de uma faculdade importante americana, uma das mais importantes universidades americanas, que fala que o ser humano, a pesquisa fala que o ser humano, pastor Valmir, ele é desdobrado, ou seja, ele não tem foco. O ser humano, ele tudo que faz, ele faz uma coisa pensando em outra. Explico eu. Quando você anda na rua, você está pensando no quê? Você deveria estar pensando no trânsito, para ninguém te atropelar. Você deveria estar pensando em olhar direito no chão para não tropeçar em nada. Esse não deveria ser o foco? Você está caminhando. A coisa mais importante que você faz é olhar para o caminho. Não é isso? Mas o que a gente faz enquanto caminha na rua? A gente pensa no boleto que tem que pagar. A gente pensa naquela briga que você tem que ter com a mulher, que você está com raiva da mulher. Ou então o marido, a mulher pensa na briga que tem que ter com o marido. Está andando na rua, chegar em casa eu vou ter aquele DR com aquele homem.
Ou então, você está andando na rua e está pensando no lanche que vai fazer, ou na comida que vai comer. A gente anda na rua pensando em outras coisas. Por incrível que pareça, a gente dirige sem foco. É ou não é assim? A gente dirige e geralmente quem é mais organizado, inclusive programa. Eu nem acho muito problema escutar música. Mas, gente, escutar coisas que necessitam de atenção dirigindo é loucura. Escutar um audiobook, por exemplo, um áudio de um livro, enquanto você dirige, é doideira, porque aquilo vai tomar a tua atenção, mas o ser humano é assim. Aí, segundo essa universidade americana, a gente é desdobrado em tudo que a gente faz, com uma exceção. Eles perceberam que o ser humano, quando está fazendo uma coisa, ele não é desdobrado, ele é focado. Eu duvido você adivinhar do que eu estou falando. Quando o ser humano está fazendo amor, quando está namorando, o ser humano, segundo essa universidade americana, ele está focado, pastor Valmir. Ele não está desdobrado, não está pensando em outra coisa. Que bom, né? Que bom. Pelo menos nisso, né? E a explicação da universidade é a seguinte, que ele não está desdobrado, ele não está com foco dividido, porque aquilo gera prazer. E o prazer, então, está associado ao foco. Mas quase tudo que a gente faz mais ou menos. Queridos irmãos, essa palavra está dizendo o que a gente acabou de ler. Que quem é nascido de Deus não vive pecando. Você veja que o texto não vai dizer que o nascido de Deus não peca, porque nós somos pecadores, por natureza. Nossa natureza é assim. A teologia, inclusive, chama isso de natureza adâmica. Natureza humana é uma natureza que nos faz cometer pecados e falhar. Pecar é nosso, é da nossa natureza. Porém, a Bíblia afirma que quem nasceu de novo não vive uma vida de pecado. Não consegue. Alguns autores bíblicos, então, vão facilitar aqui a vida do pregador e vão dizer, pastor Valmir, que eles não fazem isso, por quê? Porque o nascido de Deus não tem prazer na vida de pecado. Aí o elemento prazer surge de novo. Porque nesse texto nós vamos ver que a prática do pecado não é algo da vida do crente. Por quê? Ou não deveria ser? Por quê? Porque existe algo dentro dessa pessoa. Algo que foi colocado por Deus. Algo que foi lançado, que foi plantado. Esse é o verbo, por Deus. O que é? Uma semente. O problema da igreja é que a igreja está com o foco errado. O problema das igrejas é que a gente tem foco errado. O problema das pessoas, o nosso problema, é que a gente tem foco dividido. A gente não está focado na coisa certa. A gente não está focado na semente. A gente está sempre focado na colheita. A gente quer colher A internet está explodindo de cursos que ensinam a ganhar dinheiro rápido. É o que todo mundo quer. Mas todo mundo que já viveu um pouquinho mais sabe que dinheiro rápido não presta, porque cobra de você preços que vão destruir a tua vida. Tudo aquilo que é valioso precisou ser semeado, regado, precisou você esperar, aguardar, crescer, e aí foi murchando, e talvez você teve que plantar de novo, e regar de novo, e esperar de novo. Tudo de valor na vida, a gente gasta tempo, suor e trabalho, tudo.
Não tem nada que presta na vida que não tenha custado alguma coisa da gente. Mas o texto nos traz para o foco correto, pastor Valmir. O texto fala que o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque dentro dele tem uma coisa que mudou ele. O quê? Uma semente. Talvez o teu conflito, meu irmão, minha irmã, é porque a semente foi lançada no seu coração, mas você não deixou ela crescer. Mas ou talvez, como diz a parábola do semeador, ela tenha sido lançada e cresceu entre espinhos e foi sufocada. Ou como disse o próprio Jesus na parábola do semeador, talvez essa semente tenha sido lançada, entrou no seu coração, ela estava começando a crescer, mas veio Satanás e roubou a semente que Deus tinha semeado no seu coração. Ei, homem, mulher, que veio a esse lugar hoje, ouvir a palavra do Senhor, escutou o convite que o Espírito Santo fez no seu coração. Deus manda dizer para você que a semente que Satanás tem roubado do teu coração, Ele quer replantar hoje, nessa noite. Ele quer fazer coisa nova na tua mente, na tua vida, no teu interior, no teu coração. Onde é que está a semente? Dentro. Deus quer mudar alguma coisa aí dentro do teu coração. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glórias a Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Quando você acordar amanhã, olha no espelho e acredita, aí dentro desse coração tem uma semente divina. É mesmo, pastor? Quem plantou? O Espírito Santo de Deus plantou no teu coração. Vai crescer, o evangelho vai crescer na tua vida, a palavra rica e abundante do Senhor vai crescer na tua vida e você vai frutificar para a honra e glória dEle. E eu continuo aqui, irmãos, nessa saga da semeadura, da semente, imaginando que mais do que o foco na semeadura, mais do que na colheita, eu e você deveríamos entender alguma coisa sobre a lei da semeadura. E aí eu convido você gentilmente a abrir a Bíblia em Gálatas, aqui pertinho. Volta aqui, a gente vai abrir 3 textos hoje. O primeiro foi lá na Epístola de João, o segundo é aqui em Gálatas, no capítulo 6, e versículo de número 8. Vamos ler o 7 e o 8. Diz assim: não se enganem, Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quantos podem dar glórias a Deus? Existe uma coisa imutável na semeadura. Ela é coerente e ela é inevitável. Você nunca verá uma mangueira dando abacate. Nunca verá. Porque ela é coerente. Você nunca vai precisar conversar com uma mangueira para ela dar manga. Por quê? Porque é inevitável, o nascimento das mangas é um processo natural. Apesar de que lá em casa tinha uma exceção, pastor Valmir, porque lá tinha um pé de goiaba que dava maracujá. Gente, um pé de goiaba que dava maracujá. Eu não sei se você já plantou maracujá. Maracujá precisa de um espaço para ele crescer, os seus ramos, né, e dar os maracujá. Aí minha mãe, estrategicamente, plantou maracujá do lado da goiabeira. Aí o maracujá subiu a goiabeira, quando a gente olhava para o alto, em vez de goiaba, estava dando maracujá. Olha que legal. Esperta ela, né? Com essa exceção aí, tirando esta exceção que confirma a regra, se plantar manga, vai dar manga. E se plantar jabuticaba, vai dar o quê? Jabuticaba.
O problema, gente, é que tem crente querendo colher bom fruto sem ter semeado, sem ter plantado, sem ter gastado madrugada de oração com o joelho dobrado, sem ter vindo para cá domingo após domingo após domingo. Gente, é cansativo, ser crente é cansativo, ser crente é difícil, ser crente, irmãos, você tem que abrir mão de prazeres, você tem que abrir mão de coisas que seriam muito mais animadoras para você, e você abre mão, para quê? Para que você esteja semeando, construindo um projeto de vida, semeando na tua casa, semeando na tua família. É incrível, gente, agora, aos 45 anos de idade, alguns dizem assim: o quê? O senhor tem 45, pastor? As pessoas se admiram até hoje, pastor Valmir. Sério, Sadraque, o pessoal se admira, é muito legal isso. Agora, aos 45, a gente tem umas coisas legais da vida, pastor Valmir. Porque aqueles amigos nossos, lá de 15, de 20, de 30 anos atrás, alguns, infelizmente, os vizinhos estão ali, vão lembrar disso que eu vou falar. Alguns que jogavam bola com a gente, Beto, infelizmente, hoje moram aonde? No cemitério. Por quê? Cresceram na mesma realidade que eu, com a mesma pobreza, mesmo bairrozinho que não podia ter um ventinho que faltava luz. Eu não era assim, gente. Dá uma glória a Deus aí quem faltava luz todo dia quase. Gente, a mesma realidade de faltas, de dificuldades, de luta, famílias disfuncionais. E ainda assim, Deus olhou para a gente com graça e com misericórdia e fez algo novo na nossa vida. Mas alguns dos nossos amigos escolheram semear uma vida diferente. Escolheram semear briga, divisão, discórdia. Escolheram semear numa vida infernal. E seja o que for, gente, que a gente semeia, a gente vai colher. Por quê? Porque toda semeadura é inevitável e coerente. Mas, pastor, eu conheço um cidadão que está prosperando. Ele é adúltero, ele é isso, ele é aquilo, e está prosperando. Deixa o tempo passar, porque tem colheita que vem logo e tem colheita que demora, mas colheita não mente. O que o homem semeia, o homem colhe. E o texto sagrado aqui, essa nossa segunda parte dessa palavra, nos lembra que quem semeia na corrupção vai colher morte, desgraça, vai colher demônios, vai colher inferno, vai colher famílias destroçadas e destruídas. Mas esse mesmo versículo é no nosso coração um sopro de esperança. Esse mesmo versículo fala que quem semeia para Deus, o texto fala, quem semeia para o Espírito, com letra maiúscula, quem semeia para Ele, colherá o quê? Vida eterna. Veja aqui a lógica desse texto sagrado. Não é quem semeia para o Simval, não é quem semeia para o pastor Valmir, não é quem semeia para o Sadraque, não, é quem semeia para o Senhor. Ei, o segundo e mais importante foco da minha e da tua semeadura é, irmãos, semear para a glória de Deus. Semear para Deus. Pastor, eu sonho com uma família abençoada, eu sonho que os meus filhos vão crescer e eu vou ter netos, e eu vou poder olhar para trás e ver uma história bonita sendo construída na minha vida, na minha história, eu deixando um legado. Meu irmão, então começa a semear hoje, mas não semeia para a tua glória, semeia para a glória de Deus.
E a Bíblia fala que quem semeia para Ele, colherá. O quê? Uma vida que não acaba. Quanto que é um eterno, gente? Quanto que é uma medida de eternidade, ô, meu contador? Esse menino é um prodígio, Diego. Me fala, quanto que é uma medida de eternidade, Diego? Não contamos, não dá para contar a eternidade, pastor Valmir. O que é infinito não pode ser medido, o que é eterno não pode ser medido, e a promessa bíblica é quem semeia nele, quem semeia para ele, vai colher na medida eternal, na medida do infinito. O que Deus tem para você é não na medida humana, não é. Alguns irmãos estão largando Cristo, estão abandonando a fé, estão abandonando a igreja, estão abandonando a vida com Deus, com promessas de coisas grandes. Ah, não, eu quero avançar, eu quero crescer, e a igreja me limita, a igreja tem muito limite, a igreja me para, a igreja... Não, irmãos, a igreja não te limita, a igreja te ensina a semear para o eterno, e o eterno tem coisas eternas para a tua vida. Coisas que vão acabar aqui os 70, os 60, essa semana, inclusive, irmãos, eu passei uma semana de muita reflexão, de muitas lágrimas também, de muita dor, de muita tristeza, de muita saudade. Nós perdemos o nosso amado irmão Reinaldo. Estávamos orando por ele, e ele descansou no Senhor e foi vencido pelo câncer. Mas eu, em lágrimas, pastor Valmir, no enterro, eu nem pedi a palavra, eu nem falei nada, pastor Álvaro que conduziu tudo, eu que gosto tanto de falar, fiquei mudo naquele enterro. E eu pensando, olhando uma multidão naquele lugar, e dizendo, esse homem semeou no eterno. A família apaixonada por ele, os filhos apaixonados por ele. E eu disse, meu Deus, eu quero construir um legado semelhante na minha vida. Irmão, irmã, para de onde você passar, alguém ficar mais triste. Passa a semear no eterno. E onde você passar, as pessoas vão ficar mais felizes, porque você passou naquele lugar. Coisa terrível é quando você estraga. Um dia desse, no meu trabalho, um homem entrou, não entendeu direito o que eu disse. Eu sou muito simpático o tempo todo, no meu trabalho especialmente. Eu vivo daquilo, ganho daquilo. Então, eu sou tecnicamente simpático até, preparado para ser simpático. E aí o homem entrou, o homem me tirou da tranquilidade. Eu precisei ser um pouco mais enérgico e duro com o que ele disse. Ele tinha dito um absurdo para mim. E o homem me ofendeu, levantou e só faltou me bater. E quando ele estava saindo, eu falei para ele, muito obrigado. E ironicamente eu disse para ele, obrigado por melhorar o meu dia. Eu disse ironicamente, porque ele estragou o meu dia. E a gente tem essa capacidade de ser alguém na vida de alguém que vai estragar o dia de alguém. Quem sabe você já estragou muita vida. Quem sabe você está aqui hoje e já estragou muito dia de muita gente, mas Deus te levantou nessa terra, te criou e te deu vida e te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que você precisa ser semente de bênção na vida dos outros. Quando se você passar na vida de alguém essa semana, passa na vida de alguém para ser bênção. Que quando você sair da presença dessa pessoa, essa pessoa já fica assim com o coração apertado. Nossa, que saudade do fulano. Fulano acabou de sair. Ai, que vontade de ver de novo o fulano. Ah, que vontade de voltar naquela igreja. Por quê? Porque tem aquela irmã que faz o cafezinho, que tem aquele irmão que dá aquele estudo com todo carinho, que tem aquele outro irmão que me espera na portaria, que me abraça, que aperta a minha mão. Ai, que vontade de voltar naquela igreja. Por quê? Porque a vida é um exercício de sementes, irmãos. De sementes que a gente vai plantando. E uma hora você vai colher. Amém? Glória a Deus ou não? Quantos já tem colhido? 2023 é ano de colheita.
Estamos semeando com lágrimas, estamos semeando há mais de 2 anos com lágrimas, com perdas, com sofrimento, mas eu tenho profetizado nesse lugar, o ano de 2023 é o ano de colhermos em sorrisos. Deus está preparando um tempo novo para mim e para você, mas para isso, precisamos semear para o eterno. Para o eterno. E o último versículo que eu lerei nessa noite, falando dessa caminhada, é o versículo que está no Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo de número 24. Creia, a semente divina está no meu e no teu coração. Creia, a colheita é coerente, a colheita é inevitável. E creia, para a colheita vir, para o fruto vir, para a árvore nascer, para a planta nascer, primeiro, o grão precisa morrer. Diz assim a Sagrada Escritura no capítulo 12, versículo de número 24. Em verdade, lhes digo, se o grão do trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho. Mas, se ele morrer, produz. Produz o quê? Produz muito fruto. Eu conversei com um médico um tempo desse, e ele disse para mim, Simval, eu creio em Deus. Eu não sou um ateu, eu creio em Deus. Mas a minha fé é um pouco diferente. Porque minha vovó, ela era kardecista. E eu guardo um pouco daqueles ensinamentos da minha vovó. Eu cresci numa outra religiosidade. Eu guardo esses ensinamentos. E a minha esposa é evangélica, da Igreja Batista. E eu até vou à igreja de vez em quando. E eu guardo alguns ensinamentos. Então, eu sirvo a Deus. Eu creio em Deus, mas eu faço isso do meu jeitinho. Eu é mesmo, rapaz. Tá certo. Só que isso que você está... Depois de... Eu tenho muita intimidade com ele, né? Falei, só que isso, rapaz, que você está propondo, não é o Evangelho. O que Cristo ensinou foi outra coisa. O que Cristo ensinou é que a gente tem que morrer. Porque se a semente não morrer, o novo não pode nascer. Ele aqui nesse texto está explicando que o grão do trigo, se ele é jogado e ele fica sem a morte, ele não vai explodir e a vida não vai surgir dali. E qual é o resultado? Ele vai ficar, o que o texto fala? Sozinho. Qual é o grande medo hoje da sociedade? Solidão. Por que tem homens, por que tem mulheres que gastam milhares de reais, de dólares, mundo afora, para ter experiências sociais, experiências com outras pessoas? Tem pessoas que pagam para outras pessoas acompanharem eles e elas em eventos. Tem lugares onde profissionais, e não apenas profissionais do sexo, mas profissionais são acompanhantes, porque tem pessoas que não têm uma roda de amizade, um meio social suficiente para poder ir no evento A, no evento B, no evento C, e eles com vergonha, então alugam outros seres humanos para acompanhar eles nos lugares, porque o maior medo da sociedade humana e brasileira é ficar sozinho. Só que a Bíblia que eu acabei de ler diz que a semente
que não aprende a morrer, que não decide morrer, que não aceita a Sagrada Escritura, o Evangelho, que nos convida para morrer, vai ficar sozinho. Solidão é o resultado inevitável de quem negou a pregação do Evangelho. Quem sabe hoje é a tua noite. Meu irmão, minha irmã, quem sabe hoje é a tua noite, onde o Evangelho bate a tua porta, bate a porta do teu coração. Mas como diziam os antigos, o Espírito Santo é um gentleman, é um cavalheiro, é um lorde. Ele não vai invadir, ele carinhosamente está esperando você abrir esse teu coraçãozinho aí, para que ele possa entrar e colocar a semente no teu coração, a semente que muda, que transforma, que cura. Quem sabe a solução para metade das suas questõezinhas aí na tua cabeça vão ser solucionadas quando a semente do Evangelho germinar e crescer no teu coração. Quem sabe é só o que falta. Quem sabe eu estou hoje aqui diante de uma plateia que já tentou tudo, que já tentou isso, já tentou aquilo, já tentou prazeres, já tentou caminhos, ideias, filosofias, técnicas, e está lá, esse vazio persistindo, esse buraco persistindo. Meu irmão, o Espírito Santo carinhosamente bate a porta do teu coração nessa noite dizendo: sou eu mais uma vez, meu filho, abre o teu coração, deixa eu fazer morada no teu coração, deixa eu mudar a tua vida, deixa eu te mostrar o que vai ser a vida comigo dentro de você. Dentro, irmãos. Eu vim hoje dizer para vocês que chega desse papo de Deus do lado de fora, de Deus que só influencia, desse Deus que é quase que um livro de autoajuda, que é quase que uma força mística, que parece aqueles lembretes da Ana Maria Braga de manhã, quando ela faz uma receita de comida, que é quase aqueles camaradas da Rádio Tupi, pastor Valmir, que 6 horas faz o negócio lá da oração deles lá, da sorte lá. Deus não é isso, Deus não é uma coisinha que vai melhorar a tua vida. Deus bate no teu coração hoje para entrar dentro de você e te matar. Você vai morrer, mas você vai nascer de novo para viver em novidade de vida, para viver uma coisa nova, completamente nova. O que Ele quer para mim, para você, é uma nova vida, é uma coisa completamente nova. A proposta é radical, é até uma maluquice, mas o que Ele quer? Ele quer um novo Simval, Ele quer um novo Valmir, Ele quer um novo Álvaro, Ele quer um novo Beto, um novo Marcinho, um novo, como? Com a semente crescendo dentro de você, frutificando dentro de você, fazendo você viver em novidade de vida. Mas para isso a semente precisa morrer. E é aqui que a negociação trava, pastor Valmir, é aqui que trava. Porque quando a gente descobre que tem que morrer para os nossos prazeres, que tem que morrer para aquilo que a gente dá foco, sabe? Aquelas coisas que a gente dá foco, eu tenho um foco, eu tenho um propósito de vida, e se eu não for isso daqui, nada mais vai fazer sentido na minha vida. Ei, meu irmão, qualquer coisa que você tem na vida, você pode perder, menos a presença de Deus. Qualquer coisa! Pastor, não, pastor, está exagerando. E meu filho, pastor, e minha filha, a gente tem dúzias de testemunhos de irmãos que perderam os filhos. E ainda assim, Deus foi o suficiente. Dúzias de irmãos que perderam a esposa, outros que perderam o esposo, e Deus foi suficiente. É fácil? Não. É duro? É. Tem que orar muito, sim, jejuar a beça, sim, de vez em quando vai estar choroso, alguém vai ter que consolar, cuidar, abraçar, isso tudo é verdade, mas Cristo sempre foi e sempre será o suficiente para nos dar uma vida plena, a mais plena vida que o ser humano poderia ter. A melhor versão de você
o melhor de nós só vai surgir se a semente morrer dentro do meu e do teu coração. São 19h30. Eu convido você a fechar os olhos e curvar a cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai,